Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 em diante. Lucas, capítulo 16, do verso 19 em diante. Vamos ler do verso 16 do 26 em diante, ou melhor dizendo, até o 31, para nós ganharmos tempo. Lucas 16, 26. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que me mandes a família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Te louvamos por esta palavra, te louvamos, Senhor Jesus Cristo, porque a eternidade nos é revelada. O sentido da vida por meio de Jesus Cristo nos está sendo revelada ainda neste período em que estamos na terra. Ajuda-nos a afirmarmos nesta verdade, alinha os nossos caminhos, santifica o nosso viver, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos na eternidade, meu Deus, estar contigo, ver-te face a face e receber, Pai Santo, o galardão, meu Deus, os corpos incorruptíveis que tanto necessitamos, a natureza perfeita que foi rejeitada por Adão. Em nome do Senhor Jesus Cristo te suplicamos nessa manhã. Eu te suplico, Senhor Jesus, visita os meus sentidos, visita, Senhor Jesus Cristo, a minha vida nesta manhã. Usa, Pai Santo, a minha vida e os meus sentidos como canal da tua comunicação. E repreendei agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela unção do teu Espírito, os inimigos do Evangelho, os inimigos da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda força opositora à pregação da palavra seja repelida e afugentada pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a todos que vão nos assistir pelo YouTube e pelo Substack, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço. Salva os teus eleitos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, o Pai Altíssimo, o Filho de Deus e o Santo Espírito. Amém. Contrastes. Contrastes. Muitas vezes fazemos contrastes entre as pessoas. Posso dizer que quando eu chego num lugar, as pessoas logo conseguem contrastar os que são mais baixos daqueles que são mais altos. Geralmente, quando eu chego numa igreja, eu sou o mais alto de todos. Assim como Saul era identificado no comando das suas tropas, pois ele era o mais alto, todos os homens atingiam os seus ombros. Pastor Fernando, quando chega no lugar, ele é contrastado como o maior de todos. Vivemos uma vida muitas vezes de contraste. As pessoas se contrastam, né, no desempenho daquilo que fazem, que exercem no campo profissional. Às vezes exerce uma determinada função ali dentro de uma fábrica, na competência de uma manutenção, na execução de determinadas tarefas. E muitas vezes os supervisores conseguem diagnosticar esta competência e contrastar o potencial de cada um. É bem verdade que o Senhor Deus também, Ele observa a cada um de nós e assim Ele confere dons espirituais. Isso fica bem claro na parábola dos talentos, que o Senhor salva a todos e Ele dá oportunidade a todos. Mas veja que, conhecendo o coração de cada um deles, o Senhor concede a um 5 talentos, a outro concede 2, e a outro concede uma oportunidade, concede 1 talento. O nosso Deus, Ele é meritório com aquilo que exercemos, na mordomia que exercemos, com os dons, com o tempo, com os recursos que temos,
com a saúde que temos, o que temos feito pelo reino de Deus. Estamos diante de contrastes, né? Veja que na época que o Senhor Jesus Cristo exercia o seu ministério, o povo pôde contrastar que o nascido da Galileia lá, o Nazareno, era maior que os fariseus, era maior do que todos os mestres de sua época. Isso causou e despertou muita inveja e uma devida conspiração que levou o Senhor Jesus Cristo a ser crucificado. Contrastes, né? Contrastes nós vemos a vida inteira, né? Vemos nações mais poderosas, nações inferiores. Neste período em que estamos vivendo, onde o conflito já está deflagrado, vemos a força de Israel em contraste com os inimigos. Vemos a força dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, que Deus abençoe a América, com relação aos seus inimigos. Seus inimigos fogem de medo quando os Estados Unidos ali levanta o bastão, levanta a sua espada e marcha para a guerra, para trazer justiça. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Em diversas situações vemos um contraste entre os maiores e menores, os mais fracos, os mais fortes, os mais poderosos e os menos poderosos, que têm menos poder. Às vezes até numa disputa simples de futebol lá, se vê uma seleção mais bem preparada, fisicamente mais bem preparada e a não preparada. Nas maratonas vemos quem possui bom preparo físico e quem não possui bom preparo físico, né? É muito comum vermos maratonistas da África vencerem a São Silvestre, porque com certeza, com um termômetro tão alto ali, eles são muito bem preparados para correr a maratona sob forte calor, né? Sob altas temperaturas, eles conseguem ali ótimo desempenho. E o que vemos aqui, mais uma vez, é o Senhor Jesus Cristo, na época em que ele estava trazendo o reino, é chegado a vós o reino dos céus. Seria a abertura de uma nova dispensação. Então logo João Batista disse: é chegado a vós o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo já estava encarnado, já estava na terra, ele veio como um batedor preparando o caminho. O reino já estava aberto pela pregação. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus, indicando que para entrar no reino dos céus é necessário arrependimento, obediência e santificação. Logo podemos contrastar que para entrar no reino dos céus há uma necessidade de santificação, de obediência, sem a qual ninguém verá a Deus. O verdadeiro Deus só vai ser identificado por aqueles que obedecem, por aqueles que se arrependem e invocam o seu nome. E nós vemos que na época do Senhor Jesus Cristo tinham alguns grupos de pessoas que tinham muito poder e dominavam o aparelho religioso, os saduceus, e um outro grupo também que detinha poder, o poder moral, os fariseus. E eles, por obedecerem à lei de Moisés, conseguirem expor, explicitar a sua obediência à lei oral, eles achavam que eles eram a única categoria de pessoas que poderia adentrar o reino dos céus. Pelo mérito da obediência à lei, eles acreditavam que haveriam de ressuscitar dentre os mortos e fazer parte do reino de Deus. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, em contraste com os pequeninos que estavam ali diante dele, ele desmonta toda essa doutrina herética baseada na obediência à lei. A lei nunca teve finalidade de salvar ninguém. O Senhor concedeu a lei a Moisés para expor, explicitar ao seu povo, ao povo da aliança, o quão pecadores somos e a necessidade que temos de um sacrifício substitutivo, que só seria exercido verdadeiramente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios de animais eram simplesmente preparatórios. Desempenhavam, de certa forma, um trabalho temporário, mas efetivamente só seria concluído com a obra do Senhor Jesus Cristo. E por essa compreensão errada que os fariseus tinham, e também por ostentarem a posição que exerciam com muito luxo, com muita riqueza e com muita ostentação, o Senhor Jesus Cristo pressente os seus corações. E ele entrega esta história, não chamo nem de parábola, essa história, esse fato verídico de um contraste entre um rico e um pobre. Veja
que o Senhor entrega esta mensagem. Isso fica claro no capítulo 16 de Lucas, verso 14. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam do mestre. O mestre estava ensinando o que era necessário para entrar no reino de Deus, e eles ali zombando, porque eles acreditavam que pela obediência da lei nós já temos a salvação garantida. Mas Jesus está falando, falta alguma coisa para vocês aqui. Isso vocês estão bem longe, porque vocês são gananciosos. Vocês são obcecados pela posição, pelo poder e pela riqueza. Grande parte do aparelho religioso de Israel estava infectado pela cobiça, a ganância e pela ostentação de poder. E ele entrega essa mensagem, a parábola do rico e Lázaro, fazendo contrastes. Como iniciei a mensagem, muitas vezes estamos constantemente a fazer contrastes. E o Senhor Jesus Cristo contrastou os de sua época. E o Senhor Jesus Cristo trouxe uma história de contrastes, de posições que se exercem nessa terra e de pessoas que vivem em sofrimento nessa terra. Pessoas que têm muito dinheiro nessa terra e temem a Deus. Pessoas que têm pouco dinheiro e quase nada e rejeitam a Deus. Existem pessoas que têm pouco dinheiro e glorificam a Deus em todas as coisas. Há pessoas que têm muito dinheiro e o seu Deus é o dinheiro. E Jesus deixa bem claro, o Senhor Jesus deixa bem claro que não se pode servir a dois senhores, não que se tenha outro Deus em pé de igualdade ao Senhor Jesus Cristo, mas na consciência dos homens, o dinheiro, Deus Mamon, o Deus da fortuna, é maior do que a Deus. Eles amam o dinheiro. Existem verdadeiros tio Patinhas espalhados em milhares no mundo. Pessoas que sonham com a riqueza e com aquilo que o dinheiro possa proporcionar. Veja os contrastes que ele faz. Primeiro contraste entre rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E havia um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Primeiro contraste aí, primeira pessoa a ser observada nesse contraste é uma pessoa extremamente rica, ao qual o nome não é citado. E os meios pelos quais ele conquistou toda aquela riqueza também não é contado. E aqui nos deixa em perplexidade, porque logo de princípio qualquer um que lesse essa mensagem poderia dizer: todos os ricos vão ser condenados. Não, nós vemos que pessoas ricas como Cornélio, nós vemos pessoas ricas como Barnabé, não tinham a sua riqueza e o seu dinheiro como Deus, mas tinham o Senhor Jesus Cristo. Entendemos algo muito importante, que esse homem rico, ele vai ser condenado, como nós vamos ver mais adiante, porque ele se omitia em adorar a Deus. Ele se omitia no exercício de sua mordomia, com todos os recursos que possuía, a fazer a caridade, a dar de alimentação aos pobres, a fazer talvez as suas ofertas, contribuir para que a mensagem da salvação pudesse ser pregada. Ele se omitia em coisas que iriam ser computadas no reino de Deus. É algo que nós devemos entender isso, que muitas pessoas às vezes pensam que todos os ricos serão condenados. É bem provável que esse rico aqui ele vai ser condenado por essa questão de se omitir e de deixar de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecer a Deus e os seus valores, entender que os bens e as riquezas dessa terra são provisórios e momentâneos, e diante do tribunal de Cristo, tudo que nós assim exercemos nessa terra, nossa condição moral, nossa condição física, o tempo que exercemos e tudo aquilo que fazemos, tudo isso vai passar diante do tribunal de Cristo e do grande trono branco do juízo final. Veja que ele possuía muita riqueza. Isso é demonstrado em uma frase pelo Senhor Jesus Cristo, que ele se vestia com roupa de púrpura e de linho finíssimo.
Conta-se em alguns manuais, alguns comentaristas comentando que a roupa de púrpura era caríssima. Lembra-se de Lídia, aquela mulher, a irmã, uma das Priscila e Áquila. Ela possuía lá uma empresa que ali coletava esses crustáceos e ali tirava dessas criaturas um corante que era utilizado para tingir esses tecidos. E os tecidos tingidos por essa criatura era de alto valor agregado, e somente os senadores, pessoas de alta posição, podiam se vestir com essas roupas. As peças de linho finíssimo eram as vestes de baixo. Então, desde as roupas íntimas até as roupas externas, demonstravam o alto poder aquisitivo, de poder de compra que esse homem tinha, esse rico. E aí veja em contraste aquele que era colocado na porta desse rico. E aí imagine Lázaro também fazendo o contraste. Ele observava muitas pessoas que tinham condição de andar, muitas pessoas que tinham ali só algumas posses, mas ele olhava naquele lugar onde ele era colocado na porta daquele rico e ele via muita fartura. Ele ficava de longe observando o que caía da mesa, né? E é muito comum a gente ver isso em algumas festinhas, né? Festinhas de casa de pessoas mais simples, os cães debaixo da mesa esperando cair ali um lanchinho da mesa, né? E os pais falam, não pega o que cai no chão. Aí o cachorro vai lá, bocanha rapidamente aquela coxinha, aquele salgado, sai correndo para levar para comer, desfrutar daquele salgado que cai da mesa. Bem assim, este homem, este mendigo, estava vendo toda essa situação, observando o que caía da mesa daquele rico, que se vestia com muita fartura, com abundância na sua mesa. Banquetes, dá-se a entender que banquetes eram realizados constantemente. Nós já vimos isso fazendo uma mensagem aqui sobre a rainha Esther, que os banquetes dos monarcas duravam 120, 180 dias, onde ali eram feitos planos, projetos de guerra, de conquista, de expansão do império, políticas eram tratadas ali, até orgias sexuais eram ali praticadas naqueles banquetes. Imagina que esse homem também de altas posses, os banquetes às vezes duravam semanas, e às vezes ele ali querendo desfrutar, tomara que caia muito resto de comida no chão, e aí os servos iam jogar aqui fora e eu possa desfrutar disso. Ao invés de roupas finíssimas, de púrpura e de linho, esse mendigo tinha o seu corpo coberto de feridas. As feridas eram bem destacadas em seu corpo. Talvez seu corpo era bem semelhante ao de Jó. Veja, e um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, era deixado ao portão. Coberto, então ele tinha muitas feridas. O que o tornava desprezível, o que o tornava mal cheiroso, o que o tornava mal quisto. Veja que o rico, o seu nome não é conhecido, mas o nome deste mendigo, o nome é detectável. O Senhor Jesus Cristo faz questão de declarar que o nome dele é Lázaro, para trazer toda uma compreensão de que o nome dele se correlacionava com aquilo que ele era. Nós encontramos isso muito no Antigo Testamento, que tanto Samuel como Natã e Gade e Jeremias faziam questão de detectar os nomes daqueles personagens para que os seus feitos e o que o Senhor havia feito, ou a condição moral e espiritual, expressassem, né? Esbozete, Mefibosete, Malom, Quilion, doentio, definhado, né? Para identificar o que eles eram. Bem assim, o Senhor Jesus Cristo identifica o Lázaro aqui como: o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu auxílio. Dá-se a entender que esse homem não tinha roupas riquíssimas, seu corpo era enfermo, estava marcado pela enfermidade, vestido com feridas, mas ele tinha algo no seu interior que o onisciente sabia muito bem. O seu coração, ele era um homem que esperava a redenção. Era alguém que esperava, como Jó. Jó estava coberto de enfermidades, mas ele cria: eu sei que o meu vindicador vive e que ele vai me ressuscitar. Veja como estava impregnado na mentalidade do povo essa questão de obediência à lei oral, obediência à lei mosaica, para que pudesse alcançar a ressurreição.
Jó tinha certeza dos sacrifícios que ele oferecia todas as manhãs. E ele sabia, Senhor, pecado em mim, quando ele oferecia holocaustos pela manhã. Ele sabia que ele era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus. Isso está até declarado, escrito no livro de Jó, quando assim Moisés escreveu o livro de Jó. Então, esse homem, dentro de si, ele cria, um dia tudo isso vai se reverter. Eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar sobre a terra. O vindicador, um Goel, meu advogado vai me ressuscitar dentre os mortos. Eu vou encontrar dias de paz e de abundância e de fartura. Veja que é detectado no verso 21, e desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Os cães eram animais detestáveis, né? Tanto é que quando se queria amaldiçoar alguém, se citava seu cão maldito. Quando algumas outras tribos queriam ofender a tribo de Judá, você é descendente daquele cabeça de cão. Que Caleb era uma derivação do nome cão, né? Vemos lá em Apocalipse, ficarão de fora os cães, os abomináveis, né? Cão era um animal desprezível, mas vimos que os únicos amigos deste Lázaro, mendigo, coberto de fio, eram os cães que vinham ali lamber-lhe as feridas, né? Ficamos um tanto perplexos, né? Porque eu conheço uma pessoa que foi mordida por um cão e sabemos que mordida de cachorro é difícil de cicatrizar, né? Então imagine, né? Ele não tinha nem força para espantar os cães vinham lhe rodear, né? Os cães são os bichinhos que sentem, nós podemos perceber isso nos dias de hoje, os cães eles sentem pena dos seus donos, né? A gente vê alguns casos até emocionantes de pessoas que morrem, mendigos, né? Que morrem e os seus cães ficam tristes, abatidos, né? Não vou nem entrar numa história que eu me lembrei aqui agora, né? Do cãozinho que fica lá do lado do túmulo daquele mendigo que faleceu, né? Ele viu o seu dono, mendigo, ser enterrado ali, e ele ficava lá, um cãozinho, no cemitério, né? Porque perdeu o seu companheiro. Então o companheiro do Lázaro aí, o Senhor é o meu socorro, eram os cães que lambiam as feridas, sentiam pena daquelas feridas daquele homem. Então veja um contraste, aqui o Senhor Jesus Cristo utilizando que em vida, estes homens tinham duas posições, econômica, social e física, diferentes. Um tinha muita riqueza, tinha fartura, tinha abundância, não tinha Deus no coração, não tinha fé no coração, mas veja, por um outro lado, em contraste, um pobre, um Lázaro, que não tinha nada, o corpo coberto de enfermidades, mas ele tinha o temor ao Senhor, a confiança no Senhor. E aí veja no verso 22 ainda, quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Veja que talvez em épocas diferentes, mas com uma certa proximidade, as duas pessoas morrem. O Senhor Jesus Cristo faz questão de agora trazer um contraste, a reviravolta neste contraste, uma reversão no contraste entre essas duas pessoas que vão falecer. Primeiramente vemos aqui que ele fala que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Logo entendemos que os anjos são criaturas angelicais, criaturas feitas por Jesus Cristo, por Deus, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. O escritor de Hebreus deixa bem enfático, são criaturas que servem e auxiliam a Deus e aos filhos de Deus para que o reino possa expandir. Eles estão do lado direito e pelejam para o lado do Senhor, a causa do Senhor, o propósito do Senhor. Veja que com o falecimento do corpo, a existência continua. Todos nós somos criaturas de existência eternas. Ou seja, nós não temos fim, nós temos princípio de existência, mas não temos fim de existência. E onde vamos passar a existência também merece uma análise no contraste. Veja que os anjos levam este Lázaro para um local onde Abraão está.
Veja que o identificador aqui vai mexer com o sentimento dos fariseus, pois eles se orgulhavam de ser filhos de Abraão, do pai Abraão, de obedecer como Abraão, o que era muito enganoso aos corações dele. Logo entendemos que todos aqueles que têm a fé de Abraão, como Lázaro tinha, mesmo diante de todas as suas infelicidades, infortúnios que passavam e vicissitudes que passava, ele foi para o mesmo lugar onde Abraão estava. Dá-se a entender que Abraão recepcionava todos os filhos de Deus que chegavam ali naquele local. E logo podemos perceber também que nesse local onde é levado aquele que morre, que tem a fé no Deus de Abraão, que procura obedecer como Abraão obedece, para ali estar, eles têm essa consciência, né? Eles têm consciência, os sentidos estão na eternidade, quando o corpo desfalece, os sentidos estão completamente conscientes, pois o nome é identificado. O Lázaro está ali, está consciente que ele está num lugar, ou seja, com a morte, os sentidos não se apagam. Com a morte, como algumas denominações de seitas pregam até os dias de hoje, não ocorre a destruição da alma quando o corpo desfalece. Ocorre a separação do corpo, da alma e do espírito, mas a existência eterna da alma está consciente, e os sentidos estão conscientes. Veja que a situação se reverte, ele vai para um local de paraíso, os locais de promessa profética que foram entregues a Abraão, foram concedidos a todas aquelas pessoas que criam como Abraão cria. Veja, o rico também morreu, só que o rico não vai para o seio de Abraão, o rico vai para o inferno. Nós vemos que Lucas era o único escritor grego, ele fez questão de utilizar a palavra Hades, que é o mesmo que a palavra Seol no hebraico, que é a habitação dos mortos. Em especial, aqui se dá a entender que o Hades é a parte do setor em tormento e ela fica um tanto que mais baixa. Veja, no inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão. Note que parece que ele está num setor mais baixo. O rico que está agora no inferno, nesse Hades em tormento, onde os mortos, as criaturas pecaminosas estão, ele está ali em tormento, na chama, e ele olha para cima e vê lá Abraão. Ele vê Abraão e ele vê Lázaro. Quantas vezes o rico, né, estava ali nos seus banquetes e ele negligenciou de longe aquele mendigo que estava às portas do seu muro ali. Ele via lá o mendigo cheio de ferida, aquele monte de cachorro do lado, e ele nunca se preocupou, nunca lhe dedicou um instante sequer a estar... vai lá, servo, manda um pouquinho de comida aí, manda um pedaço de carne para aquele mendigo lá, pobre homem, né? Nunca pensou nisso. E agora ele está numa chama em tormento, ele olha para cima e ele vê um local muito melhor, nem se comparava, o contraste era terrível do local onde ele estava, muito melhor do local onde ele estava. Ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro. Como eu falei, os sentidos estão completamente cônscios, ele está consciente, ele está vendo, ele está reconhecendo pessoas. Ou seja, a memória, o cérebro dele está funcionando normalmente. Ele se lembra do que ele vivenciou nessa terra. Ele se lembra muito bem dos seus erros. E ele tem consciência de que os seus erros, a sua negligência, a sua omissão o levaram àquela situação. Em especial, a omissão para com os pobres. Tinha muita riqueza, mas nunca serviu a Deus, servindo aos pobres e aos menos favorecidos. Veja que ele fala... no verso 24, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Ele teve misericórdia quando estava em vida? Ele teve misericórdia de Lázaro? Nunca mandou lá um prato de comida, um pedaço, como eu disse, um pedaço de carne, nada. Nunca mandou ninguém tratar as feridas dele, nunca mandou. E agora ele espera misericórdia. Quão terrível é que algumas pessoas só vão conscientizar
só vão se conscientizar da eternidade, da existência de Deus e do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra, quando chega momentos como esse, dentro da eternidade, onde será irreversível. Porque a partir do momento em que se der o último fôlego de vida, a pessoa vai destinar, vai selar o seu destino. Como podemos ver aqui que Lázaro vai para o paraíso, para o local onde habitam aqueles que são os amigos de Deus, que têm a fé semelhante à de Abraão. E os que estão em pecado vão para esse local, essa chama de tormento no inferno. Veja que o Senhor Jesus Cristo foi bem claro em dizer em Marcos capítulo 9, no verso 45, que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Veja que a princípio, com a grande revolução, tentativa de golpe de revolução que houve no céu, Satanás foi de lá destituído e grande parte dos anjos rebeliosos foram colocados nas cadeias da escuridão. Outros espíritos desencarnados estão sobre a face da terra. Começaram a sua tentativa de rebelião lá desde o Éden e estão na terra até os dias de hoje, mas não poderão permanecer para sempre, porque na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, eles serão derrotados efetivamente e apartados e jogados no inferno para sempre, por toda a eternidade. Então veja aqui que ele clama misericórdia. Veja que lá no inferno as pessoas começam a aprender a orar. Lá no inferno as pessoas aprendem a orar. Quantas oportunidades temos nos dias de hoje. Estamos aqui com a porta aberta, domingo de manhã. Quantas pessoas passam aqui na porta, vão jogar bola, vai passear. Tem tantas coisas para fazer. Você vai dizer, é meu direito descansar. Sim, é direito descansar. Mas ao longo de toda a semana, exercendo mordomia com o tempo, com os recursos, não abrem mão do seu corpo e dos seus recursos para cultuar a Deus, para orar. Se tem recurso financeiro, não abrem mão para ofertar a expansão do reino de Deus, para que a pregação possa expandir, para que o evangelho possa chegar a cantos mais distantes. Não contribui para nenhum missionário, sequer para que o evangelho possa ser estendido e proclamado aos confins da terra. Veja que agora ele aprendeu a orar. Misericórdia, pai Abraão. Já ouvi falar de ti, da palavra, da lei. De vez em quando eu ouvi os mestres fariseus lá ensinar sobre ti, né? Agora ele pede uma migalha representada numa gota de água, né? O Lázaro queria uma migalha de pão, as migalhas dos pães que caía da mesa, né? Porque as mesas não eram tão altas como nos dias de hoje, as mesas eram mais baixas, né? As pessoas comiam quase que deitadas, sentadas ao chão, né? Ali, e não eram tão altas como essas mesas de hoje. E ele via, né? Caía as migalhas no chão e era jogada no lixo, mas não era dado para o mendigo. E agora ele, vendo que Lázaro está num local de refrigério, ele pede